Olá, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte. Seja muito bem-vindo se essa é a primeira vez aqui no canal. E hoje nós vamos trocar uma resenha sobre dois times históricos do Flamengo, o de 87 e o de 2019. Mas antes de nós iniciarmos essa resenha, venho aqui pedir sua ajuda para se inscrever no canal. E já te aviso, não vai te custar nada absolutamente, muito pelo contrário, vai ajudar muito no crescimento do canal. Ao se inscrever, não esqueça de ativar a notificação para que você receba os próximos vídeos. Deixe aquele like para que o YouTube entenda esse vídeo como conteúdo relevante e distribua para mais rubro-negros. Comente aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Voltando ao tema do vídeo, eu queria hoje, rubro-negro, compartilhar com você algumas reflexões e comparações que eu tenho feito entre o maravilhoso time de 2019 do Flamengo. Sim, o Flamengo foi campeão agora da Copa do Brasil e Libertadores, mas o time de 19, vamos admitir e concordar que foi um time absolutamente mágico e histórico, não só pelo que conquistou, mas por como conquistou. Lembramos bem, o Flamengo passou por cima dos adversários naquele ano. E aí eu faço uma comparação com o time de 87. Quem está perto dos 40, passou um pouco dos 40, certamente acompanhou aquele time. Vamos dizer, quem passou dos 40, tá? Porque eu tenho 43 anos e eu tinha 8 anos naquele ano, quando eu acompanhei aquele time. Foi o primeiro campeonato que eu realmente acompanhei do Flamengo. Eu tinha 8 anos. E naquele ano de 87 a Globo só passava os jogos do Flamengo aqui para o norte, para a cidade onde eu resido e nasci, capital Manaus. E realmente aquele time ficou no meu imaginário. Vamos lembrar aquele time, para quem não conhece, para quem é mais novo, eu recomendo que entre no YouTube e pegue alguns vídeos, porque era um time mágico também, tá? Eu era muito pequeno garoto ainda, mas lembra que aquele time tinha Zé Carlos, tinha Edinho e Leandro na zaga. Caso eu esteja equivocado, por favor, manda seus comentários aí, me corrijam. Lateral direito, Jorginho. Lateral esquerdo, Leonardo. Meio, Andrade, Ailton, Zico e Zinho. Na frente, Renato Gaúcho e Bebeto. Vamos lá. Zé Carlos, Leandro, Edinho, Jorginho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zinho, Zico, Renato Gaúcho e Bebeto. Desse time, se eu não estou equivocado, todos jogaram na seleção brasileira. Estou na dúvida, na verdade, sobre o Ailton. Talvez a única exceção. Mas, tirando essa exceção, que eu não sei ainda, todos jogaram na seleção brasileira, inclusive em Copa do Mundo, tá? Inclusive em Copa do Mundo. Zinho jogou em Copa do Mundo, Leonardo jogou em Copa do Mundo, Jorginho em Copa do Mundo, Edinho em Copa do Mundo, Leandro em Copa do Mundo, Zé Carlos em Copa do Mundo, Renato Gaúcho em Copa do Mundo, Bebeto em Copa do Mundo, Zico em Copa do Mundo, Andrade não jogou Copa do Mundo, se eu não estou equivocado, e nem o Ailton. 9 jogadores de Copa do Mundo, vestindo a camisa da seleção brasileira. Era um timaço, um time histórico, que ganhou aquele campeonato de 87, que foi um campeonato formado pela Liga dos Clubes, aí nasceu o Clube dos 13. E era um time que não encantava tanto pelo coletivo, era dirigido pelo Carlinhos, vulgo Carlinhos Violino, que também foi campeão pelo Flamengo em 92, um grande técnico da história do Flamengo, foi campeão brasileiro também em 92, com um timaço de garotos que tinham sido campeão um ano antes da Copa São Paulo, liderado pelo Júnior, né, que chegou depois vindo da Itália. Mas esse time de 87 era um timaço que não se caracterizava tanto pelo coletivo. Mas, não que não tivesse um coletivo, tá? Mas muito em função dos craques que tinha. Vários jogos decididos ali pela individualidade. Zico, Renato Gaúcho, numa fase esplendorosa. Melhor fase do Renato Gaúcho na sua carreira, dito já por ele mesmo. E Bebeto também, que fez inclusive o gol do título contra o Internacional, numa metida
do Zinho ou do Ailton, não me lembro, numa metida de bola que ele saiu cara a cara com o Tafarel, sofreu dar um tapinha por debaixo, chegou antes do Tafarel antecipou e deu um tapinha. Era um time mágico absolutamente, eu me lembro de um jogo inesquecível para mim, que ficou muito marcado na memória, aquele jogo de volta na semifinal do mata-mata contra o Atlético Mineiro. Sim, naquele período o Brasileirão era definido em mata-mata, né? Jogos ida e volta, e a final foi contra o Inter, mas a semifinal marcou muito, que o Flamengo ganhou de 3-2 do Atlético Mineiro, no Mineirão. O Renato Gaúcho tinha sido dispensado da Copa do Mundo pelo Tele Santana em 86, ele ia disputar a Copa do Mundo, mas teve um lance lá que ele deu uma saída e coisa e tal, e o Tele Santana o dispensou da seleção, né, o desconvocou, vamos dizer assim, tinha uma treta entre os dois, e ali ele deu uma resposta. O Flamengo abriu 2-0, Mineirão lotado, o Atlético tinha feito uma campanha melhor do que o Flamengo, tanto é que jogava o jogo de volta no Mineirão, o Flamengo era favorito na época, o Flamengo abre 2-0 com gol de Zico e Bebeto, e aí o Atlético Mineiro numa reação, e assim, se você for ver o time do Atlético no papel e comparar com o time do Flamengo, você vai dizer, como tu é louco, Diogo? Como é que o time era favorito em relação a esse Flamengo? Não existe. Só cabeça de bagre no Atlético, não é bem assim, mas não dá para comparar os nomes. Mas sim, naquele momento, quem acompanhou o Atlético estava numa melhor fase. E aí o Flamengo faz 2-0 no Mineirão, calando o Mineirão, gol de Zico, gol de Bebeto. Acabou, fechou. E logo depois o Atlético empata. E o Flamengo no final, uma arrancada do Renato Gaúcho, que ele sai do meio de campo, joga a bola na frente, tira do zagueiro, tira o goleiro e marca e manda o Mineirão se calar. Aquele jogo foi histórico, aquele time foi histórico. Comparando com o do 2019, aí sim a galera que me assiste aqui já deve estar muito mais acostumada. Todo flamenguista tem meio que por obrigação, não é obrigação, todo flamenguista conhece a geração de 2019, uma geração mágica, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, vulgo Everton Miteiro, Bruno Henrique, Otto Patamar, Rafinha, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Gerson, o Coringa, William Arão, jogou sua melhor temporada na história da sua carreira, e Diego Alves, o vulgo mão de Tiranossauro Rex, que o pessoal diz que ele tem a mão encolhidinha, mas ali ele jogou muito aquela temporada. O melhor time, na minha opinião, o melhor time que eu vi jogar. Era um time fantástico, além de talentos, de muitos talentos, Arrascaeta brilhando, Everton Ribeiro, entre tantos, Gabigol, Bruno Henrique, o que falar. Mas aquele time para mim se destaca mais porque era um coletivo muito forte, um time que sufocava o adversário e atropelava todos os seus adversários. Naquele ano de 2019, o rubro-negro tinha uma certeza, que o Flamengo ia ganhar o seu jogo. Só não sabia de quanto. Era goleada, não era, era um joguinho ali mais encardinho, mas que ia ganhar, ia ganhar. Essa era a certeza que tinha. Eu me lembro do jogo do Palmeiras, o jogo de volta no estádio deles, lá no Allianz Parque, que eles não quiseram colocar a torcida do Flamengo, fizeram de tudo para proibir a torcida do Flamengo de ir. Eu tinha certeza que o Flamengo ia ganhar. Como o rubro-negro me passava uma incerteza, era muita certeza. E isso esse time de hoje, embora seja um time muito vitorioso, não tem. A gente sabe que é muito provável que o Flamengo ganhe, mas a gente acha mais que o Flamengo vai ganhar muito ali na individualidade de um Arrascaeta, do Gabigol, sendo que naquele tempo a gente sabia que o time atuava como uma máquina, como uma engrenagem perfeita, que o time ia sufocar e que o time ia atropelar. Era uma máquina, claro, era uma máquina ali com engrenagens maravilhosas, jogadores de muita qualidade, mais do que a qualidade dos jogadores, era a engrenagem como funcionava. Parafraseando, como Junho Capacete, ou Junho, ídolo do Flamengo, eterno ídolo do Flamengo, disse uma vez, Jorge Jesus era a mente, o corpo e a alma daquele time. Aquele corpo não, né? Ele não corria, mas ele era a mente e a alma do time. E ele pensou todo aquele time, o time tinha uma engrenagem perfeita, marcações em linhas altas, mas não ficava exposto, porque normalmente colocava os times adversários impedidos quando conseguiam ultrapassar as linhas de marcação do Flamengo.
Então era uma engrenagem muito bem treinada, muito bem azeitada, e por isso, como time, para mim é o melhor time que eu já vi, é melhor do que o de 2000, o de 87. Mas no meu imaginário de torcedor, na minha memória afetiva, por eu ter 8 anos à época e ver o Zico naquele time, que era uma referência, né? É até hoje o grande ídolo, eterno ídolo do Flamengo, o expoente máximo do Flamengo. Por aquele time ter o Zico na minha memória afetiva, aquele é o time que me marcou, e por isso eu classifico aquele time ainda como o mais histórico, porque para mim, isso é uma questão pessoal, marcou a minha memória afetiva. Tinha o Zico, e ali eu aprendi o que era Flamengo através do Zico. Meu pai falava, pô, aqui é o Zico, cara, é o Zico e Flamengo, tá no dicionário, você procura no dicionário Flamengo, você vai encontrar Zico. E aquele time tinha o Zico, não era o de 81 e coisa e tal, tudo bem, eu entendo, mas era um time que tinha o Zico. E isso para mim faz toda a diferença. Claro, em 2019 também está no meu imaginário, já como adulto, e foi um momento mágico, talvez o momento que eu mais curti como flamenguista, mas aquele time de 87 é o que me traz mais memórias como criança, ali eu aprendendo a ser Flamengo, o que me fez ser Flamengo até hoje, aquele time de Zico, Renato Gaúcho e Bebeto. Por isso, é o time que eu escolho, mas eu quero saber aqui a opinião de vocês. Eu sei que é um tema bem bacana, porque são dois times históricos. Comente aqui 87 ou 2019 e por quê, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar aquele like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.